O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sentar-se, filhos e filhas, essa quinta semana da Páscoa, iluminados por esta palavra, a liturgia de hoje. Como é bonito ouvir o Evangelho, Jesus falando conosco assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quantas vezes na sua vida você diz assim: ai meu Deus, dai-me paz. Aquela bagunça na tua casa, aquela encrenca no teu trabalho, aquela dificuldade, e você pedindo paz, mais conhecido como paciência, né? Paz. Ai, Senhor. Aí quando a gente vem para a igreja e sente, né? Aí aquele momento de oração bonito. Ai, eu estou em paz. Parece drogado, né? Estou em paz. Ai. Ui, 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 né? Uma santa paz. Quantos momentos na igreja que a gente vem buscar isto e a gente encontra a paz do nosso coração, a paz que precisamos. Mas quantas vezes também na igreja você veio atribulado, tentando se concentrar, prestar atenção, mas aquele monte de problema na tua casa, aquele monte de confusão não sai da tua cabeça. Você está na igreja, você está tentando rezar, você está tentando buscar a Deus, mas vem tudo isso, você não consegue controlar a tua mente, porque você não consegue, mesmo na igreja, ficar em paz. Olha a paz do apóstolo Paulo na primeira leitura hoje. Apedrejaram ele. Alguns judeus conseguiram reunir uma turminha, apedrejaram o apóstolo Paulo, arrancaram ele, puxaram o corpo dele para fora da cidade. Os discípulos então olham, eles pensavam que Paulo estava morto. E Paulo o que que faz? Ai, padre, vai procurar um padre lá. Está tão doído porque meu filho falou isso comigo, porque meu esposo falou um palavrão para mim, porque um colega de trabalho fez isso comigo, estava lá tecendo as redes, e ele falou que eu sou hipócrita. Isso me doeu tanto, padre. Foi isso que Paulo fez? Apedrejado, caído no chão, ele se levantou e continuou a falar de Jesus em outros lugares. Isto é paz. Quando nada dá certo na tua vida, pessoas que você ama falam coisas duras ao teu coração, pessoas com quem você convive, trabalha, pessoas com quem você estuda, pessoas até mesmo da sua própria comunidade, do seu grupo, da sua pastoral, falou coisas que doeu, e você está em paz, porque você está seguindo Jesus. Quantas vezes a gente consegue fazer isso?
Isto é a paz. Olha o que diz o Evangelho: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Qual que é a paz deste mundo? É isso que você vive pedindo para o Padre, é isso que você vive pedindo de joelho para Deus, que a tua família te ame, que não saiam palavras ruins no coração, que você não arrume confusão em casa, que você não se exalte, que você... um monte de coisa. Isso é a paz do mundo. Ou seja, eu não quero encrenca para o meu lado. Se você quiser a paz do mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar a Igreja Católica. É deixar de rezar. É deixar de perdoar as pessoas. Elas falaram assim, fale 10 vezes contra ela. Elas te jogaram uma pedra, joga 5 nelas. Quer paz deste mundo? É desse jeito que você vai conseguir. Agora, a paz que vem de Deus... a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe com, olha aqui, leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo levantou-se e entrou na cidade. E continuou. No dia seguinte partiu com Barnabé. Foram para Icônio, para Antioquia. Eles encorajando os discípulos. Dizendo... fiquem firmes, e dizendo: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Sofrimentos. É preciso passar por eles. Você não precisa estar todo dia na missa feliz. Você precisa estar na missa. Às vezes naquele dia na Santa Missa, você está ali feliz, porque está dando tudo certo na tua vida, teve uma festa tão bonita, todo mundo se respeitou, que bom, louve a Deus por isso. Mas outros dias você vai estar na missa cansado, desanimado, sem nem responder direito a parte da missa. É isso mesmo, é preciso passar por sofrimentos, porque quando você quer que Jesus chegue aos seus, você vai levar pancada. Os apóstolos foram na terra deles, em vários lugares, eles foram anunciar Jesus. Muita gente seguiu, mas muita gente apedrejaram. Então por que você não quer ser apedrejado? Por que você não quer ser criticado? Por que você não quer que alguém da tua família fale uma palavra forte, que te machuca? Que cristianismo é esse que estamos vivendo? Em que nós não somos fortes como Paulo. Hoje o Papa Leão visitou a basílica onde está ali a corrente, onde o apóstolo Paulo foi preso. Nós não temos a coragem dos apóstolos, a coragem dos santos. Quando as coisas não dão certo, a gente vem para a igreja não dando certo. Quando a gente pede algo para Jesus que não vem, a gente agradece a Jesus porque não veio aquilo que eu queria e que me daria uma paz. E que alguém da minha casa, da minha família, da minha parentela dirigiu palavras ofensivas contra mim e contra a igreja. E eu continuo corajoso, seguindo Jesus. Não me magoei com aquela palavra não, porque a pessoa ainda não encontrou Jesus. Então é normal ela fazer isso. A gente se faz de vítima, mas na realidade eles é que são vítimas do encardido, do inimigo de Deus. E a gente se magoa com eles em vez de rezar por eles. É pecado se magoar com quem nos ofende. É pecado. Mas é corajoso o discípulo que segue a Jesus, mesmo que dentro da tua casa ninguém siga, mesmo que dentro da tua casa ou dos locais por onde você anda ninguém proclame, até pelo contrário, até te critica por isso. Você deveria ficar feliz.
Humanamente vai dar tristeza, eu sei. Mas feliz por quê? Porque eu estou testemunhando Jesus. Então quem está perdendo não sou eu. E me desculpa, o que eu vou dizer aqui que pode doer em você. É preferível você ser magoado por membros da tua família do que você ficar sem Jesus. Porque tem muita gente hoje em dia que não serve na igreja, que não dá a sua vida na igreja, que não se dedica mais a Jesus na igreja, para não magoar a sua família. Isso é idolatria. Ama mais a família do que a Deus. E a palavra é clara: amar a Deus sobre todas as coisas. Depois você vai amar a sua família. Mas você não faz isso aqui para não magoar seu irmão. Você não faz isso aqui para não magoar seu pai. Você não faz isso aqui para não magoar tua mãe. Mas magoa Jesus, né? Deixa a igreja na mão, né? Então nós precisamos mudar a nossa cabeça. Vale a pena ser perseguido. Quando a gente for apedrejado, a gente vai chorar e a gente vai cair. Mas como Paulo, a gente vai se levantar e continuar a anunciar Jesus. O que significa isso, Padre? Continuar a anunciar Jesus. É ouvir cada besteira que os outros falam da gente e continuar estar na missa. E continuar rezando o terço. E continuar lendo a palavra de Deus. Mesmo com que tudo que falem de mim ou da minha igreja. Mesmo que qualquer crítica venha e que me atinja. Porque atinge, a gente é humano. Mas eu não caio. E se eu caio, eu me levanto. E levantando eu sigo como Paulo. Para depois reunir com a minha comunidade. Com os verdadeiros irmãos. Com a verdadeira família de Deus. Porque só é família de Deus quem segue a Deus. Se teu familiar não segue a Deus, ele não faz parte da família de Deus. Por isso você tem que trazer ele. Por isso você tem que aceitar até as ofensas que ele faz contra você. Para que num dia propício de Deus, você consiga trazê-lo para a família de Deus. É no sofrimento que vamos entrar no reino dos céus. E se você quer mesmo que os seus entrem no reino dos céus junto com você, não é você que tem que ceder para eles. É eles que vão chegar um dia que vão ceder, não para você, mas para Jesus Cristo. Como Santo Agostinho diz: tarde te amei. Santo Agostinho era um homem jovem, que teve muitos filhos, não acreditava em Deus, participava de coisas horripilantes, era um baderneiro, era um homem ruim, era um homem longe da família de Deus. E Agostinho então, com a oração de sua mãe Santa Mônica, 30 anos rezando por ele, ele encontra-se com um homem de Deus. Esse homem de Deus consegue trazer para ele a luz e ele encontra Jesus. E esse homem muda a tua vida e escreve: tarde te amei. Por que eu demorei tanto para amar a Deus? Fala Agostinho. Oh, beleza tão oculta e tão rara. E Agostinho se tornou padre, se tornou bispo. E se tornou santo. Não era um homem perfeito. Então os nossos, nós também não somos, mas se os nossos ainda não vivem a fé, e digo a fé católica, hein? Não é nem outra fé, é a fé católica verdadeira. Se eles não vivem, a gente tem que ir lutar para que eles vivam essa fé. A gente quer aceitar a pancada deles, mas a gente quer trazer eles para perto de Deus, para perto da fé verdadeira, a fé católica. A gente precisa aceitar os sofrimentos que eles muitas vezes podem provocar em nós, para continuar a anunciar o reino de Deus. Nunca é tarde. Para muitos podem demorar, para outros podem acontecer daqui a pouco. Não sabemos. Deus tem um plano para cada um. Mas veja, não desista dos seus.
que vivam como você está nessa igreja hoje, possam eles um dia estar aqui também. E a gente precisa ter esse coração aberto, porque a gente leva tanta pancada de tanta gente, e que difícil, né? É difícil, mas fiquemos em pé, saibamos andar seguindo ao Senhor, mesmo com essas pancadas da vida. E aí quando chegar aqueles, a gente vai ficar feliz. Que bom que você veio. Não vai dizer assim: ufa, até que enfim você veio, hein? Isso é falta de acolhida. Não, que bom que você está aqui. Tanto tempo que você não vem, mas que alegria poder recebê-lo hoje aqui na casa do Senhor. Sejamos um coração aberto para apanhar e um coração aberto para acolher aqueles que nos bateram e que entenderam a conversão de suas vidas. Amém? Eu quero convidar você a ofertar, né, no altar de Deus, aqueles da sua casa que ainda não conhecem Jesus. Talvez sejam até boas pessoas, né? Mas ainda não têm experiência de Jesus na Igreja Católica. Então, coloca eles aos pés deste altar, e com o pão e o vinho, o milagre vai acontecer.